Pensar a história através da literatura significa estabelecer um diálogo bastante particular entre a factualidade do discurso histórico e a ficcionalidade do discurso literário, sem, no entanto, propor um juízo de valor ou uma noção de dívida. Aristóteles já alertava na Poética para a diferença entre o poeta e o historiador, ao afirmar que não diferem o historiador e o poeta por escreverem verso ou prosa. Diferem, sim, em que um diz as coisas que sucederam e o outro as que poderiam suceder. Pois é a isso que se propõe Elizabeth Torresini nos ensaios que compõem este livro: iluminar o contraponto entre história e literatura naquilo que elas possuem de complementar. Acabei de ler parte da orelha do livro sobre o qual vou falar, orelha esta escrita por Márcia Ivana de Lima e Silva, professora do Instituto de Letras da URGS. E o livro é este, História e Literatura, Ensaios, da autoria de Elizabeth Rochadel Torresini, que é professora de História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a editora é a Literalis. O livro nos apresenta 5 ensaios: História e Literatura, Precisão e Imprecisão, Asas e Raízes, Medicina e Romance, Coleções e Empreendimento. Há alguns anos eu assisti a uma palestra da professora Elizabeth numa das feiras do livro de Porto Alegre sobre Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, e as questões históricas ali embutidas, e fiquei encantada. Por isso, quando vi esse livro, fui atrás dele imediatamente, e a minha impressão de encantamento na palestra só se reafirmou aqui no livro. O primeiro texto que aparece aqui, o primeiro ensaio, chamado História, deixa-me ver aqui, chamado História e Literatura, vai falar sobre história e o romance histórico sul-riograndense. Ela vai dizer assim: desde o começo, a literatura sul-riograndense tem forte ligação com o tema da história. A Guerra dos Farrapos, cenário privilegiado de muitos romances, aparece em textos importantes da fase de fundação da nossa tradição literária. O Vaquiano, de 1872, de Apolinário Porto Alegre, e Os Farrapos, de 1877, de Luiz Alves de Oliveira Belo, inauguram a abordagem do real social por meio da história. Contudo, somente no século XX escreve-se o romance histórico. E aí ela vai nos falar sobre a questão da passagem da vida rural para a vida urbana. E ela diz o seguinte: nos grandes centros urbanos, o falatório, os laços familiares, os calendários comuns e as associações locais não são capazes de moldar a conduta dos indivíduos. Dito de outra forma, falatório e costume baseados na tradição popular não têm mais o efeito de organização social. Contudo, não são esquecidos. A cidade torna-se o lugar da leitura, do livro, da imprensa, das editoras, das bibliotecas, fazendo nascer a produção industrial de livros. Por essa razão, a cidade é também o lugar privilegiado do romancista e do historiador. O romance e o livro de história nascem sob o signo da transição das sociedades tradicionais para sociedades modernas, industriais e citadinas, no momento em que novas formas de comunicação criam um polo cultural de entendimento geral. O romancista e historiador são profissionais da nova sensibilidade ocidental. Ao longo do tempo,
eles transformam-se em intérpretes especializados desse mundo em profunda transformação, propondo novas maneiras de entendimento do cotidiano, da vida em sociedade, das relações dos homens com a natureza e com o sobrenatural. As suas histórias escritas e impressas substituem as narrativas tradicionais orais. A história e a literatura casam-se no século XIX e geram o romance histórico. Mais que o romance histórico alimenta o polo cultural de entendimento geral através do seu poder de tornar o passado presente e de contribuir para a manutenção da memória histórica, coletiva e social. Ela passa então a falar sobre como deveria ser um romance histórico e vai então falando sobre os nossos romancistas gaúchos que transitaram por esse tipo de obra. O segundo ensaio, que tem por título Precisão e Imprecisão, vai falar sobre a precisão da ciência do século XVIII e a imprecisão social em Jacques, o Fatalista, de Diderot. Já o ensaio número 3, Asas e Raízes, vai falar sobre as imagens do México no relato de viagem de Érico Veríssimo, justamente no livro intitulado México. E nesse livro, nesse ensaio, ela vai trazendo passagens do livro em que o Érico Veríssimo vai comentando as diferenças que ele vai percebendo entre o México e os Estados Unidos, onde então ele morava, e vai nos trazendo então de que forma, por exemplo, isso o impressionou, como, diga-se, o fato de ele perceber que no México há multidões, as pessoas estão nas ruas, existe o povo, e nos Estados Unidos, pelo menos na época em que ele morou lá, as cidades eram desertas. Diz ele assim: o ambiente das ruas e a circulação do povo tornam o México um país diferente dos Estados Unidos, país de classe média, onde quase não se vê o povo nas ruas. Nos Estados Unidos, o povo é formado por, abre aspas, e aqui entra então a obra do Érico, indivíduos que acidentalmente se cruzam ou se reúnem em grupos disciplinados ao redor de mesas para, membros de um mesmo clube, comer, ouvir e pronunciar discursos, lançar campanhas. E por se tratar sempre de reuniões de indivíduos geralmente bem vestidos e bem educados, com reflexos condicionados mais numerosos que os dos latinos, essas multidões norte-americanas nunca merecem, pelo menos no meu dicionário particular, o nome coletivo de povo. Povo é o mexicano. E aí então ele vai fazer uma interessante análise dos dois países. E aqui então vem com toda a força a relação da história com a literatura. O quarto ensaio chama-se Medicina e Romance e vai abordar Modernidade em Medicina em Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. O escrito, provavelmente da mesma palestra a qual eu assisti e que me encantei tanto. Ele faz um breve resumo, ela, a professora, nesse ensaio, faz um breve resumo da obra e diz que o ambiente do romance é a cidade. Diz ela: as personagens vivem na metrópole de ruas movimentadas, tráfego intenso, automóveis, telefones, cinemas e teatros, edifícios altos, gente rica, monopólios, gente pobre, sindicatos, miséria e doença. Vivem os movimentos da contradição e da crise. Ao escrever sobre a vida de uma cidade em processo de urbanização na década de 1930, o autor cria uma representação da modernização da sociedade brasileira e da constituição da grande cidade industrial, avaliando os efeitos do progresso.
discute a verticalização da cidade, apresenta os caminhos da especialização profissional escolarizada e os efeitos da urbanização e do progresso sobre o cotidiano dos seus habitantes. Nesse romance, existem 3 médicos. Os 3 médicos têm perfis pessoais e profissionais bem diferentes, mas eles têm uma coisa em comum: a condenação do charlatanismo e do exercício ilegal da medicina. Por que isso aparece? Num determinado momento, nós temos a história de Dora e Simão, que são 2 personagens jovens vivendo o seu drama particular. Dora é uma moça rica, filha de Filipe, o ambicioso construtor do Megatério, que é o edifício mais alto da cidade, envolvida amorosamente com Simão, judeu de família pobre do Bonfim, bairro habitado por imigrantes de origem judaica nas primeiras décadas do século em Porto Alegre. O envolvimento dos 2 jovens, com histórias familiares diferentes, verdadeiro caso de amor impossível, culmina com a gravidez não desejada e o aborto de trágico resultado, a morte de Dora. Por que entra essa questão aqui? Porque nesse episódio, segundo a professora Elizabeth, Érico Veríssimo vai condenar a ação da parteira e do médico irresponsáveis. O aborto feito por, entre aspas, aquela cachorra ou por, entre aspas, outro médico, transforma-se em tragédia. E o Érico Veríssimo vai reconstituir esse episódio para condenar um fato histórico inacreditável. Pela Constituição Estadual do Rio Grande do Sul de 1891, existia uma liberdade profissional. O que isso significa? Que o diploma acadêmico não é condição para o exercício de uma profissão. Então, aqui no Rio Grande do Sul, abre-se uma via para o exercício da clínica médica, da cirurgia, da obstetrícia, da farmácia, da odontologia e do ramo da drogaria sem qualificação formal. O preceito constitucional recebe regulamentação em 2 de abril de 1895. Para exercer a medicina, pasmem, basta o candidato dirigir-se ao serviço de higiene, requerer inscrição, pagar taxa e licenciar-se como médico, farmacêutico, obstetra ou dentista. Deles, não se exige qualquer demonstração de habilidade ou competência para atuar na área da saúde. Em 1910, continua ela, há 52 médicos formados pela Faculdade de Medicina e esses oferecem seus serviços clínicos e consultórios através de anúncios no jornal. Então, durante a obra, claro que vários assuntos são tratados, né? Mas, em especial, como nós temos 3 médicos e como 2 deles vão ser muito importantes na história, vemos a discussão sobre como cada um deles exerce a sua profissão, todos são formados, né? Mostrando as diferenças entre eles, mas principalmente denunciando essa questão da prática da medicina sem qualquer preparo para ela. São 2 médicos homens e uma médica mulher, e essa médica é a única mulher formada digamos assim, na turma que vai ser apresentada aqui, da qual fazem parte ela e o Eugênio,
que é o outro médico, né? São os dois jovens médicos. Termina o texto dizendo assim: Érico Veríssimo é testemunha do nascimento da clínica e do exercício da medicina moderna. O tema central de Olhai os Lírios do Campo coincide com os acontecimentos ocorridos entre a decretação da liberdade profissional no Rio Grande do Sul e a regularização da profissão médica em 1932, passando pelas décadas em que médicos lutaram pela definição do seu território e da sua atuação. Já falei sobre Olhai os Lírios do Campo aqui no canal, vale a pena ir lá olhar, é um romance muito, muito interessante. Eu gostei demais. O último artigo, último ensaio, com o nome Coleções e Empreendedorismo, vai nos apresentar a história da Livraria do Globo e de como ela se expandiu Brasil afora através das coleções que ela criou entre 1930 e 1950, partindo de coleções ao gosto mais popular até o lançamento de obras de grandes escritores estrangeiros. Portanto, para quem gosta de ler sobre literatura e sobre história, este livro, que não é grande, é pequeno, são 5 ensaios, dá para ler com calma, um ensaio por dia. Tenho certeza irá agradar. Por isso, a sugestão de hoje: História e Literatura, Ensaios, da autoria da professora Elizabeth Rochadel Torresini, editora Literares.